Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo, meu querido irmão, minha querida irmã, no canal da comunidade Coração Misericordioso de Jesus. Nesta quinta-feira, para juntos meditarmos o Santo Evangelho, que está em São Mateus, capítulo 7, do versículo 21 ao 29. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? Não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu e a sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, primeiro aqui, Jesus fala que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então, a importância de estar na comunhão católica. A Igreja Católica é a igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, no qual ele disse em Mateus 16, 16 a 20, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, sobre Pedro, o primeiro Papa, Cristo edifica a sua igreja, que é uma só, una, santa, católica, apostólica. Então, a importância de estarmos na comunhão católica, que é a igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, porque nem todo aquele que diz sim ao Senhor entrará no reino dos céus. Então, este é um ponto muito importante, a importância de vivenciarmos a nossa fé católica, que é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Outra coisa, não nos iludamos com isto, porque Jesus deixa bem claro aqui: jamais vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal, porque não basta dizer Senhor, Senhor, é preciso estar na comunhão com a igreja de Cristo, que é a igreja católica. Este é o primeiro ponto do Evangelho de hoje, mas Jesus vai mais além. Ele continua: portanto, quem ouve estas minhas palavras e põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Porque vem a enchente e não derruba esta casa. Mas aquele que ouve as palavras de Jesus e não põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra aquela casa, grande foi a sua ruína. A sua ruína foi completa. Então aqui nós temos dois exemplos. O caso daquele que construiu sua casa, do homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, e do homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. As inspirações é uma ação da graça, que São Francisco de Sales até trata disso no Filoteia. A inspiração é uma ação da graça divina. Deus nos sugere a algo de bom, a uma boa obra, que a gente tenha a complacência diante daquela inspiração, ou seja, aquela disposição habitual de praticar aquela boa obra. É como se fosse a delicadeza da alma, a gentileza da alma, que Deus dá aquela inspiração e a alma, de uma forma gentil, se dispõe a cumprir aquela inspiração e, por fim, se dá o consentimento àquela inspiração da graça divina. E então, aquele consentimento, aquele sim à ação da graça divina, é dado a iniciativa para se tornar ato. Ou seja, temos um ato da virtude. É assim que Deus nos eleva pela virtude. Do modo oposto, também é assim que acontece diante da tentação. É proposto para nós a tentação, e se a gente deixa essa tentação crescer, se tem o deleite, que é a satisfação naquela tentação. E com o deleite se passa para o próximo passo muito facilmente. Pode-se passar para o próximo passo, que é o consentimento na tentação. Aí se cai em tentação. Que aquele deleite consentido, aquele consentimento à tentação se torna também ato. Aí nasce o pecado, que se praticado reiteradas vezes se torna um vício. Então, a gente vê aqui como é que o homem sem juízo constrói a sua casa sobre a areia. É por meio da tentação que
vai gerando o deleite, ou seja, a satisfação no pecado, e enfim o consentimento daquela tentação. E portanto se torna um pecado, e assim esta casa é desmoronada. Mas diferente é o homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha e que faz a vontade de Deus. Ele segue a inspiração da graça, a inspiração que é o oposto da tentação. Ele se complaz, a complacência, ou seja, que é o oposto do deleite na tentação. A complacência é essa disposição em fazer o bem que Deus está me inspirando. E ele dá o consentimento da inspiração, diferente do consentimento da tentação. E assim esse consentimento, a inspiração, faz com que ele pratique esta boa obra que se torna uma virtude. E assim Deus eleva esta alma. E assim ele constrói a sua casa sobre a rocha, de modo que nada pode derrubar aquela casa. Portanto, estejamos atentos às inspirações de Deus, das mais variadas formas. E tenhamos, mais do que a boa disposição, a complacência, tenhamos a atitude de consentir nas inspirações de Deus. E de tomar a atitude de colocar em prática aquilo que consentimos. Ou seja, Deus nos inspirou a praticar um ato de esmola com o pobre que precisa. Eu tenho aquela complacência, aquela disposição, vou fazer essa esmola. E de fato eu consigo, eu quero fazer essa esmola. E eu dou aquela esmola àquele pobre. Ou seja, o meu consentimento se torna atitude. Então, eu pratico um ato virtuoso de caridade para com o meu próximo. Portanto, é assim que Deus quer agir em nós, para que a gente construa a nossa casa sobre a rocha. Porque foi assim que ele agiu na Virgem Maria. Veja que Deus inspirou através do arcanjo São Gabriel. Ela teve a complacência, a disposição habitual, a inclinação para fazer o que Deus queria, e disse o seu sim: eis aqui a serva do Senhor, faça sim segundo a sua palavra. E aquele sim de Maria, aquele consentimento da inspiração de Deus se tornou prático. E ela através daquilo veio a salvação ao mundo, e ela é a rainha de todas as virtudes. Que ela nos ensine a sermos dóceis à graça do Senhor, a construir a nossa casa sobre a rocha. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.